Então, a ideia da aula de hoje não é uma aula completa, é para fazer um exemplo de um exercício para vocês poderem fazer a atividade da semana que vem, que é construir o diagrama de rede de atividades, o diagrama de barras, que é o mais simples, e fazer o chamado cálculo do caminho crítico. Para isso, a gente precisa elencar todas as atividades do nosso projeto. Chegou mais alguém. Então, a gente precisa elencar todas as atividades do nosso projeto, quanto tempo essa atividade vai durar, e se essa atividade depende ou não de alguma outra atividade. Eu tenho feito alguns exemplos ali nas videoaulas, e deixei também um outro exemplo assim, de um passo a passo, colocando só uma letra nomeando a atividade, mas a atividade, ela depende do projeto. Então, por exemplo, se for um projeto na área de desenvolvimento de software, pode ter uma atividade de levantamento de requisitos, estudar as tecnologias necessárias por projeto, modelar o software, modelar o banco de dados, implementar, testar. Então, isso tudo são as nossas atividades. A duração depende qual é a unidade de medida que a gente vai usar. Aqui, por exemplo, eu coloquei assim, ó, atividade A, duração 5, mas eu não disse o que é esse 5. Pode ser 5 horas, pode ser 5 dias, pode ser 5 semanas, 5 meses. Então, também dependendo do projeto, a gente vai estabelecer o que é a nossa unidade de medida. E a dependência é se uma atividade depende de uma outra para ser feita. Por exemplo, se eu fosse usar esse exemplo aqui de levantamento de requisitos e estudar tecnologias necessárias, eu poderia fazer essas duas atividades de forma concomitante. Uma não depende da outra. Mas modelar o software, por exemplo, depende do levantamento de requisitos. Então, eu só poderia começar a fazer a modelagem do software quando eu já tivesse pelo menos uma parte do levantamento de requisitos feito ou concluído. Então, significa que tem uma dependência. Toda essa estrutura, né, quais são as atividades, quanto tempo, qual atividade depende da outra, isso tudo é definido pela equipe que está fazendo o projeto. O gerente de projetos ele vai ajudar a montar esse diagrama, mas a equipe toda que vai definir, né, em quanto tempo nós vamos fazer a implementação. A gente fez um trabalho aqui na Digifred com um colega de vocês que já se formou no curso, que é o Paulo Cerati, e ele fez um trabalho na área de qualidade de software, e nós precisávamos estimar o tempo que eles levavam para desenvolver software. E aí a gente tem algumas formas de estimar o tempo, uma delas é a análise de pontos de função, que a gente vai estudar nessa disciplina também, mas na Digifred eles não tinham ainda uma estimativa. E eles criaram uma estimativa própria, que eles chamaram de Digifred Points. Então, as equipes que estavam acostumadas a desenvolver software lá na empresa definiram pontos, e com esses pontos eles sabiam, para fazer determinada funcionalidade nesse software, a gente precisa de 4 pontos. Quanto tempo eu levo para fazer um ponto? Então, eles estimaram isso, né? Para fazer um ponto a gente leva uma semana. Quantas pessoas eu preciso para fazer essa funcionalidade, para fazer esse um ponto de função? Então, isso tudo pode ser estimado pela própria equipe. Como é que a gente monta o diagrama de redes? A gente tem que fazer os cálculos, eu fiz aqui uma caixinha de exemplo, né, que depois a gente vai copiar, onde eu coloco qual é a atividade, a duração, início cedo, que é o IC, término cedo, que é o TC, início tarde, que é o IT, término tarde, que é o TT, e folga. Então, eu vou, para cada uma das atividades que eu tenho no meu projeto, eu vou criar uma caixinha dessas. Aqui eu fiz 5 atividades, então eu vou criar 5 caixinhas dessas. A duração eu já estabeleci aqui, quanto tempo cada uma delas dura. A dependência, se uma está ligada na outra ou não. Por exemplo, a atividade A não tem dependência, ou seja, eu começo pela atividade A e ela não depende de nenhuma outra. A atividade B também não. Então, significa que eu posso começar as duas simultaneamente, porque elas não dependem de ninguém. A atividade C depende da A e da B. Então, eu só posso começar a C quando eu tiver terminado a A e a B. Aqui eu tenho uma relação de dependência. Início cedo e término cedo. O que significa isso? Significa que eu consegui cumprir o prazo que nós estabelecemos. Nós estabelecemos que para a atividade a nossa equipe de projeto consegue fazer isso em 5 unidades. 5 horas, 5 dias. Se eu conseguir concluir nesses 5 dias, então eu estou cumprindo, iniciei no tempo certo e terminei no tempo certo. Início cedo, término cedo. Início tarde e término tarde é caso eu tenha algum problema. Por exemplo, eu não consegui cumprir uma atividade. E aí eu iniciei fora do prazo. Iniciei 2 dias depois, 2 horas depois.
Isso pode ou não acarretar um atraso no projeto todo. Depende se eu tenho ou não alguma folga nas atividades, que é um cálculo que a gente faz aqui também, ó, que está aqui embaixo da caixinha. Ó. A folga. Se me sobra algum tempo naquela atividade dentro do cronograma do projeto. Se vocês fizerem um diagrama de rede em que tudo é sequencial, não sei se vocês já fizeram a disciplina de engenharia de software, uma das coisas que a gente estuda em engenharia de software é modelos de desenvolvimento. E um dos modelos mais antigos é chamado modelo em cascata, ou waterfall, onde eu vou fazendo uma atividade sempre dependendo da atividade anterior. E aí eu tenho um projeto sequencial, ou seja, eu só posso fazer a segunda atividade se eu terminei a primeira. Eu só posso fazer a terceira se eu terminei a segunda. Eu só posso fazer a quarta se eu terminei a terceira, e assim por diante. Se eu tenho um projeto totalmente sequencial, eu não tenho folga nenhuma. Eu não posso atrasar nada. A primeira atividade eu estimei que eu levaria 10 dias. Se eu gastar 5 dias a mais, significa que o meu cronograma todo do projeto vai levar 5 dias a mais. E levar 5 dias a mais significa que eu vou gastar mais. Mais tempo, mais pessoas para desenvolver, o meu cliente vai ter que pagar mais, ou eu vou arcar com o prejuízo porque eu fiz um contrato com o meu cliente já estabelecendo um prazo e não consegui cumprir aquele prazo. Então, não cumprir prazos num projeto sempre é bastante complicado, tá? Então, a gente vai pegar essa tabelinha aqui das atividades, que eu teria já me reunido com a minha equipe de projeto, definindo as atividades, as durações, e vou começar a fazer as caixinhas para colocar essas atividades no meu diagrama de redes. Então, aqui nós temos 5 atividades, ó, eu vou precisar de 5 caixinhas dessas. Eu já vou copiar aqui para ficar mais fácil. Bobagem. Se eu consigo botar as caixinhas aqui do lado. Tá difícil botar a caixinha aqui em cima. Pronto, tá. Já coloquei 3 caixinhas, depois eu coloco as outras. Então, eu vou começar aqui, ó. Primeira atividade, atividade A, dura 5 unidades de tempo. Então, vou colocar aqui o nome da minha atividade, entre parênteses, a duração dessa atividade. Atividade B tem duração 8. Atividade C tem duração 10. Eu vou botar na outra página, acho que vai ficar melhor. Depois nós temos a atividade D, que dura 5. E a última atividade, atividade E, que dura 7. Agora a gente vai ver as dependências. Ó. Atividade A não depende de nenhuma e nem atividade B. Significa, então, que essas duas atividades começam juntas. Elas começam na unidade 1. Eu não sei se é dia, porque a gente não botou ali se são dias ou horas, né? Então, a atividade A começa na unidade 1, que seria o chamado início cedo. Se eu começar no tempo previsto, comecei em 1. Ela dura 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu terminar cedo, eu tenho término no quinto dia, quinta semana, depende do que a gente usou. Então, eu estou fazendo aqui primeiro o chamado início cedo e término cedo. A gente vai construindo o diagrama de redes e a gente primeiro faz início cedo e término cedo, que a gente chama de caminho de ida. Quando a gente chegar no final, a gente faz o caminho de volta, e no caminho de volta a gente faz o início tarde, término tarde, e aí descobre se tem ou não alguma folga em alguma das atividades, que é um tempo que eu posso usar caso tenha algum atraso naquela atividade.
Então, a atividade A e B começam simultaneamente. A B também começa na unidade 1. A B dura 8 unidades. Então, se eu começar na unidade 1, que é o início cedo, e terminar de acordo com o estabelecido, eu termino na unidade 8. Aí nós temos ali, ó, a atividade C depende da A e da B. Então, C está ligado em A e B. Aí eu vou desenhar aqui um tracinho. Pode ser uma seta, pode ser um tracinho. Nós vamos ligar. Ó, a C está ligada na A e na B. O que significa isso? A C só pode começar quando as duas atividades anteriores estiverem terminadas. A A terminou na unidade 5 e a B terminou na unidade 8. Eu começo a C na unidade 6, por exemplo, no dia 6 ou no dia 9? Quando a gente vai fazer o caminho de ida, que a gente está fazendo o cálculo do início cedo e término cedo, a gente sempre pega o maior valor. Então, nós temos, aqui terminou em 5, aqui terminou em 8. Eu vou pegar o maior, que é 8. Se aqui terminou em 8, a próxima só pode começar na próxima unidade de tempo, que seria 9. Por exemplo, dia 9. Essa atividade C dura 10. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu conto direitinho 10, vou chegar em 18. Então, a atividade C, se eu cumprir o prazo todo, vai terminar no, por exemplo, no 18º dia, ou na 18ª hora. A atividade D depende da C, está ligada na C. Então, eu vou colocar ela mais para cá. Vou dentro. E vou fazer uma ligação aqui, ó. Atividade D. Ó, D só depende da C. A C terminou em 18. Então, a D vai começar depois de 18. Vai começar em 19. 5 unidades. 19, 20, 21, 22, 23. Termina em 23. Aí, a nossa última atividade é a atividade E. A atividade E depende da C e da D. Está ligada nas duas, na C e na D. Então, eu vou desenhar aqui na seta. Professor, tem uma dúvida aí. Oi, dias, Arthur. Já que a D depende da C, é necessário botar na E que ela depende da C também? Sim, porque quando a gente for fazer o caminho de volta, a gente vai ter que usar o menor número. Daí tu vai ver que faz diferença. Deixa eu te mostrar aqui para te ver. Aqui, ó. A E depende dessas duas, tá? Ó, depende da C e da D. Aí, o que nós temos aqui, ó? Na ida, que é o caminho que a gente está fazendo agora, eu vou pegar o maior valor. Então, por exemplo, aqui, ó. A E. A C terminou em 18 e a D terminou em 23. A E tem que começar quando essas duas estiverem terminadas. Então, ela não pode começar em 19, porque ela depende dessa aqui também. Ó. Ela vai começar em 1 a mais que 23. Ela vai começar em 24. Tá? Por isso que é importante ter a ligação das duas e depois na volta também. Tá? 24, 7 unidades. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Termina na unidade 30. Vamos supor que fossem dias. Então significa que o meu projeto termina, se eu cumprir todos os prazos, não tiver nenhum atraso, em 30 dias. Quando eu chego na última atividade, eu não tenho problemas com iniciar tarde ou terminar tarde, porque eu estou fechando a atividade. Então, geralmente, a nossa atividade final, ela não tem folga nenhuma. Ou seja, para eu chegar lá na última atividade, eu tenho que ter cumprido todo o diagrama de redes, e eu não tenho mais nada de folga, né? Eu tenho que cumprir aquela atividade para fechar o projeto. Então, eu só copio aqui, ó, o início tarde e o término tarde igual, e aí a folga dessa atividade é zero, ó, porque 30 menos 30 é zero, 24 menos 24 é zero. Aqui embaixo é folga zero. Aí nós fizemos todo o cálculo de ida, agora eu vou fazer o cálculo de volta. Na ida, pego sempre, quando tem mais de uma atividade ligada, o maior valor. Na volta, eu pego o menor. Por exemplo, aqui, ó, nós temos 24. Aí eu tenho a D ligada na E. 24 menos 1, 23. 23, 5 unidades. 23, 22, 21, 20, 19. 23 menos 23, 0. 19 menos 19, 0. Essa atividade não tem folga nenhuma. Agora eu vou fazer a C, ó, que nós temos duas ligações.
Está ligada na D e na E. Eu vou pegar esse valor aqui do cantinho, né? Eu pego o 24 ou pego o 19? Quando a gente fez a ida, pego o maior. Quando a gente faz a volta, pego o menor. O menor entre 24 e 19 é o 19. Então, aqui, ó, como tem duas ligações, eu não vou pegar esse, eu vou pegar esse que é o menor. 19 menos 1, 18. 18, 10 unidades. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. 9 unidades. Folga. 18 menos 18, 0. 9 menos 9, 0. Aí agora nós temos a A e a B ligadas na C. 9 menos 1, 8. 9 menos 1, 8 aqui também. Vou fazer o B. Ó. 8 unidades. Tá? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0. Folga 0. Agora aqui, ó. 8, 5 unidades. 8, 7, 6, 5, 4. 8 menos 5, 3. 4 menos 1, 3. Folga 3. O que eu consegui identificar nesse nosso diagrama de redes? Como eu tenho duas atividades que iniciam o projeto, que são as atividades A e B, uma dura 5 e a outra dura 8, eu tenho uma folga de 3 unidades na atividade A. Ou seja, eu posso atrasar a atividade A 3 dias ou 3 horas, depende qual é a nossa unidade de medida, né? Que isso não vai impactar no tempo total do projeto. Porque como as duas começaram juntas, e essa aqui ó, tem 8 unidades, e a C só começa quando essas duas estão concluídas, essa aqui tem uma folga de 3. E as outras todas ficaram com folga 0. Depende muito, né, de como é que a gente vai estruturar o projeto. Não quer dizer que todas vão ter folga 0. Depende de como vocês estruturaram e definiram a duração e as dependências. O que eu sei quando tem folga 0? Todos os caminhos possíveis do meu diagrama de redes que tem folga 0, a gente chama de caminho crítico. Caminho crítico é aquele que não pode atrasar nada. Então, se eu olhar aqui, ó, qual é o nosso caminho crítico desse projeto? Caminho crítico é B, C, D e E. Tá? Se eu for percorrer esse aqui, ó, B, C, D, E, ó, são todas as atividades que têm folga 0. Então, esse é o nosso chamado caminho crítico. Ou seja, eu sei que nesse projeto, nessas atividades, não pode ter atraso. Vamos supor que eu atrasei 2 unidades na atividade C. Ao invés de terminar no dia 18, a gente terminou no dia 20. Significa que o projeto todo vai levar mais 2 dias, porque eu vou arrastar esse atraso de 2 dias para frente. Não quer dizer que eu não vou conseguir fazer o projeto. Significa que eu vou não cumprir o prazo, e aí eu vou ter consequências de gastar mais, de envolver mais pessoas. Se, por exemplo, eu tinha uma previsão de entrega do projeto, ia ter um lançamento oficial do projeto, aí não vai ter aquele lançamento naquele dia que estava previsto, tudo isso pode impactar lá no final, na nossa entrega, tá? Tudo bem por enquanto? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Então, o que a gente sabe agora? Eu fiz o nosso diagrama de redes, identifiquei o caminho crítico, que são todas as atividades que têm folga 0. Se vocês, por exemplo, fizerem um projeto em que tudo é sequencial, em que uma atividade sempre depende da outra e eu sou obrigado a terminar a anterior para fazer a próxima, todas vão ter folga 0. Isso pode acontecer dependendo da forma como vocês montarem essa estrutura das atividades. E aí, o exercício pede também para a gente, além de fazer o diagrama de redes e calcular o caminho crítico, fazer o chamado diagrama de barras. O que eu sei no diagrama de barras? Eu preciso fazer uma unidade de medida para cumprir o projeto todo. Para cumprir esse projeto todo, quantas unidades eu preciso? É o final aqui, ó. Eu preciso de 30. 30 dias, 30 horas, podia ser meses, né? 30 meses. Então, eu criei uma tabela aqui embaixo, já deixei pronto aqui, para a gente fazer o nosso diagrama de barras. O diagrama de barras, eu vou colocar todas as atividades que eu tenho no meu projeto e vou colocar o tempo total dele, 30 unidades. E aí eu vou preencher aqui, pode ser com X, pode ser pintando os quadradinhos, né? Então, a nossa atividade A tem duração de 5 unidades. Então, eu vou vir aqui, posso colocar um X ou posso pintar as caixinhas. Ela dura 5, começando em 1, né? A atividade B também começa na primeira unidade, dura 8. Elas começaram juntas. Né?
A nossa atividade C tem 10 unidades, só começa no dia 9, porque depende das outras duas. Então, a atividade C, ó, eu vou terminar a A e a B, vou começar aqui, ó, 10 unidades. A atividade D, ela começa no dia 19 e dura 5 unidades. E a nossa última atividade, a E, começa no dia 24 e tem duração de 7. Esse diagrama de barras, ele é muito usado quando a gente faz cronograma de projetos. Então, sempre que vocês vão fazer algum cronograma, é bem comum se trabalhar com esse diagrama. Ele mostra quase a mesma coisa que mostra o diagrama de redes, né? Porque eu consigo ver as atividades, onde elas iniciam, onde elas terminam, e isso me faz acompanhar, né, uma sequência desse projeto todo, só que eu não enxergo claramente a dependência, porque não tem as setas, e também não tem aquela questão das folgas, né, porque aqui no diagrama de redes a gente consegue ver se tem alguma folga no projeto, tá? No exercício que a gente vai fazer, tem um exercício para vocês fazerem no Moodle, que é para fazer o diagrama de redes, calcular o caminho crítico, o diagrama de barras. Depois, mais adiante, tem um estudo de caso na disciplina, onde vocês vão montar um plano de um projeto para desenvolver um software. Não precisa implementar o software, mas fazer o planejamento todo. E aí, nesse planejamento, vocês vão ter que fazer o diagrama de redes e o diagrama de barras. Se vocês adotarem uma ideia de fazer modelo de cascata, em que eu vou cumprir todas as atividades uma depois da outra, eu vou fazer levantamento de requisitos, daí eu vou fazer a modelagem do software, a implementação, os testes, a validação, aí vocês vão ver que vai ficar bem simples de fazer o diagrama de redes, porque não vai ter folga, porque eu vou fazendo em cascata, sequencialmente, e aí uma atividade depende da outra e a folga sempre vai ser zero. Mas depende de como vocês vão estruturar. Daqui a pouco vocês podem pensar em alguma coisa, como eu coloquei aqui no exemplo. Eu posso fazer o levantamento de requisitos e estudar tecnologias necessárias simultaneamente. E aí eu não preciso terminar todo o levantamento para fazer o estudo das tecnologias. Então, aqui eu posso ter alguma folga, né? Para levantamento de requisitos eu levo 2 semanas e para estudar as tecnologias 4 semanas. Então, significa que eu tenho ali 1 mês para começar a fazer o restante, eu tenho uma folga se alguma coisa acontecer de errado nesse meu cronograma. Tudo ok? Ficaram com alguma dúvida no exemplo? Não, tranquilo. Acho que não, professor. Tudo bem, Arthur? Fábio? Quem mais está conosco? Maurício? Tudo certo, professor. Tudo? Fábio, Maurício, quem mais está com a gente? Paulina, tudo bem, Paulina? Ele só tá, o microfone dele tá baixo só. Alguém está falando muito baixinho. O Maurício está sem áudio. Tá. Rodrigo, tudo ok? Paulina também, tudo ok? Tá. Então eu vou parar a gravação e vou colocar lá no YouTube, e depois eu posto ali no Moodle também, para os colegas que não puderam assistir, se vocês quiserem rever também. E aí, dessa forma, vocês conseguem fazer aquela atividade que está prevista para a semana que vem, tá? Certo? Professor, a atividade eu não cheguei a ler lá, mas vou aproveitar e perguntar, é só isso que tu mostrou agora? Sim, é para fazer o diagrama de redes, o cálculo do caminho crítico e o diagrama de barras. Depois, mais adiante, Arthur, daí vai ter um planejamento de um projeto completo, mas aí eu faço uma outra live explicando, que daí vocês vão montar um planejamento completo, e aí nesse planejamento completo também vai ter o diagrama de redes, tá? Mas isso um pouquinho mais adiante. Sério, professor. Ok? Então, se você não tem dúvida, por hoje é só, tá? Então tá, professor, valeu. Até mais, professor. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.